alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nessa tarde de sábado com vocês para mais um encontro. Hoje o nosso programa está sendo gravado, tá? Ou melhor, está gravado, né? Não é ao vivo, mas nós estaremos fazendo as vibrações, estaremos com vocês como se fosse ao vivo, tá certo? Eu vou chamar o Marcelo aqui para o nosso encontro de hoje. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes que estão com a gente aqui nessa tarde de sábado. É isso aí. Hoje nós temos o nosso Evangelho no Lar, né? Nós vamos continuar aqui o capítulo 16, o item é o item 7, a utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Vamos continuar aqui a leitura do capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. No segundo bloco, na segunda parte, nós temos o Espaço Sana, né? A Sociedade Assistencial Ninho de Amor. Então, a Sana vem trazendo uma mensagem, né? Para a pessoa que mandou o e-mail, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de força, de fé e de esperança. Então, fiquem ligadinhos aí, porque a carta hoje, ou o e-mail, né, o e-mail da Sana, ele tem, assim, tem muitos ensinamentos, né? A Sana vai mostrar para a gente que o que importa é o amor, tá certo? Então, para a gente começar, Marcelo, eu queria ler aqui um texto, um pedacinho só do texto de Emmanuel, que ele diz que, assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as duas decisões, as tuas, né, melhor dizendo, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou, olha só, agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Então, vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Eu achei que foi um puxão de orelha de Emmanuel, principalmente aqui quando ele fala que o apóstolo Paulo diz: ninguém vive para si. Nós não estamos aqui para viver somente para a gente, para nos satisfazer. Não, nós estamos aqui pelo outro, né? Nós estamos aqui porque é só através do outro que a gente evolui. Então, fica aqui o puxão de orelha de Emmanuel para a gente neste sábado. Cada vez mais, a frase fora da caridade não há salvação faz sentido. Exatamente. E por que a gente não aprende, né? Sendo que a gente sabe que não tem jeito, é por aí. O negócio é por aí. Mas fazer o quê, né? Uma hora a gente aprende. Aprende.
Céu, você faz a prece de abertura do nosso Evangelho no Lar e também a gente faz, junto com essa prece, as nossas vibrações por todos os nossos ouvintes, pelos nossos familiares. Você tem alguém, né, que está passando por algum sofrimento, por alguma perturbação, mentaliza essa pessoa agora que a espiritualidade está aqui nesse momento e com certeza ela vai nos auxiliar. Vamos lá, Marcelo? Então vamos lá. Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome para pedir-te que nos ampara e nos intua no programa de hoje. Que nós todos sejamos envolvidos e inspirados pelo seu amor. Que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que coordena essa tarefa, mas principalmente em nome de Deus, iniciamos mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos para a leitura aqui do capítulo 16, item 7. Item 7. O capítulo é o capítulo 16, o item 7, né? Ok. Utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria, né? Então, vamos lá? Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude do quê? Das tentações que oferece e da fascinação que exerce, né? Me perdi aqui. A riqueza o laço... também? Não, já vi aqui. A riqueza também é o maior estimulante, sabe do quê? Do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. A riqueza ela causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se até insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível, não, viu? E pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que souber utilizá-la. E o mesmo ocorre com certos, é o mesmo que ocorre com certos venenos, né, que restabelecem a saúde quando empregados no modo correto e com equilíbrio. Vamos dar uma paradinha aqui, Marcelo, para a gente falar um pouquinho sobre esse primeiro aqui parágrafo. Às vezes a gente pensa que a riqueza é a perdição, né? A gente fala, né? A gente lê, não, a riqueza é a perdição. Mas não é bem assim, porque a riqueza em si mesma, ela não constitui obstáculo à salvação. Se ela for bem utilizada, ela é até algo para uma evolução, não é? Primeiro, né, a gente não pode entender tudo literalmente, né, como se tem um sentido mais profundo essa mensagem. A riqueza, ela em si, ela não é um mal. Aí vamos, né, como diria o seu Florencio, logicar. Se a riqueza fosse um mal, Deus não teria colocado na mão do homem. Sim. A riqueza em si, ela não é problema. O problema é o apego, o material que ela gera. O orgulho, né? Principalmente. O orgulho, flora, o né? uso que nós fazemos dela. Esse que é o problema, né? E aí a gente acha que o oposto
da riqueza, que é a miséria, seria então uma prova fácil que conduz a gente à salvação? Não, É, porque também a miséria é uma prova difícil. Por quê? Porque ela vai dar também, ela vai aflorar outros sentimentos. Olha só, né? Enquanto a riqueza pode aflorar o sentimento do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, como ele fala aqui, a miséria pode aflorar a inveja, a revolta, dificulta a prática da caridade, né? E a gente, como você bem falou no início, somente a caridade que é o caminho da salvação. Então, você, na miséria, você também vai estar passando por dificuldades. Claro que aqui a gente vê que o orgulho, ele é o pai de todos os vícios, todos os defeitos, né? A gente sabe disso. Então, parece, né, aqui, assim, a gente olhando, a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito dura, não é? eu acho que a prova da riqueza, ela pode ser até mais perigosa que a da miséria, porque tem o risco dessa transformação moral nossa. Nós ficamos insensíveis, egoístas, orgulhosos, se preocupando com a gente. E até como ele fala ali, né? Causa de esquecimento do passado, de onde a gente veio, quem ajudou, a gente perder essa humildade. Eu acho que a prova da riqueza, ela revela o verdadeiro eu. caráter da pessoa. A da riqueza revela o verdadeiro caráter. E muitas vezes, né, como ele fala aqui, né, aquele que experimentou as privações materiais, né, quando possui a riqueza, muitas vezes acaba esquecendo, como você falou, né, da onde veio, de que era necessário, ele precisava muito da ajuda e agora ele não está ajudando, ele não está auxiliando. Então, é bem complicado, né? Mas a gente sabe que a gente vai passar por várias experiências, né? Por isso que a gente tem várias encarnações, e uma delas a gente vai nascer na riqueza, com o poder, na outra na miséria, uma vez homem, outra vez mulher. A gente vai por aí passando por todas essas experiências para a gente poder evoluir, né? Crescer. Algumas vezes a gente repete aquela mesma experiência porque a gente não aprendeu, e aí a gente tem que repetir, como a gente repete de ano. A Terra não é uma grande escola, então a gente tem que sair dessa escola no nível alto, né? No último grau aí da nossa instrução espiritual. Celo, algum comentário? Lembrando que, às vezes, como você falou, né, a gente tem que passar por todos os tipos de prova. Mas, às vezes, a gente aprende com a prova dos outros Sim, também. sim, a gente Isso é muito aprende. importante. Aprender Né? com o que deu errado Que deu de com errado o com o outro outro, eu também não é vou uma forma de cometer a mesma aprendizado. coisa. Mas às vezes, né? Às vezes a gente, naquela situação, você fala, nessa situação eu não faria isso. Mas sabe-se lá se você não faria mesmo, né? Só experimentando para a gente saber. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, né? Que aquele jovem pergunta para ele falou para ele assim: você deve se desfazer dos bens que possui e depois me seguir. E aí, o que o jovem fez? Falou, opa, aí mexeu, né, com o que eu não queria. Então, o que a gente quer, o que Jesus quis dizer aqui? Vamos entender. Ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a este preço. Não é isso que ele quis dizer. Ele estava falando do apego. Você pode ter as coisas, só não pode ter o apego. Então, ele pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Quantas vezes, né, a gente não recebe espíritos em sofrimento porque deixou uma casa,
deixei o meu carro, e olha o que estão fazendo com as minhas coisas agora, olha o apego, meu dinheiro. Lá no plano espiritual ele está preocupado com isso. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívida para com a lei, porque ele falou: eu cumpro os mandamentos, mas ele recuou diante da ideia de vender os seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Então, o seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até esse sacrifício, não, de abandonar os bens que ele possuía. É tipo assim, eu quero a salvação, mas espera aí, o que eu vou ter que fazer, né, para isso? Se me custar coisas que eu sou apegada, né, eu não quero. Então, a proposta de Jesus era uma questão decisiva com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento daquele jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto, né, perante o mundo, ele não fazia mal a ninguém, não maldizia o próximo, tudo bem, não era leviano nem orgulhoso, ele honrava o pai e a mãe, tá? Porém, ele não possuía a verdadeira caridade do coração. A sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Então, nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Né? Aquela caridade, aqui esse jovem, ele podia até fazer caridade, né? Ah, ele dava um pouquinho para um pouquinho para outro, né? Como a gente faz, costuma fazer. Mas tirar tudo, ele não era capaz disso, não. Né? Quando Jesus pede, né, que venda, né, se livre de tudo e siga ele não quis dizer que a gente deve abandonar o conforto, nossos bens materiais, né? O ensinamento não é literal, ele é moral. O foco, né, como você falou, é o apego extremo ao material, que é o obstáculo à evolução espiritual. É o valor que nós damos para aquilo que nós temos. Exatamente. Este valor, acima de qualquer coisa, aqui para o jovem e para nós também, acima da salvação, esse apego, esse valor que ele dava aos bens materiais, estava acima da salvação. Então, é isso que Jesus pede para a gente, que a gente desapegue, né? E ele era um jovem que ele cumpria todas as determinações, né? Cumpria a lei, fazia a verdadeira caridade, mas na hora que tocou, né, no a mais, no valor exacerbado ao material, ele, como nós muitas vezes falamos, não, né? É aquele exemplo que você deu outro dia. Eu tenho o guarda-roupa cheio de roupa. Eu posso doar algumas? Pô, eu vou estar doando o que não me faz falta. Beleza, mas já está ajudando alguém. Já é um começo. Mas tem aquela pessoa que não doa nada. Então eu quero tudo para mim. Eu acho que o problema é esse, eu quero tudo para mim. O outro não merece. Por isso que a gente tem que passar na pele do outro para dar valor ao que a gente teve. Exatamente. Agora, se a riqueza é a causa de muitos males, como a gente está falando, qual então é a função da riqueza no nosso planeta, né? A gente pode pensar assim, poxa vida, se ela causa tanta coisa ruim, muitas vezes, são poucos aqueles que conseguem utilizar da riqueza de um modo benéfico, né? Por que então ela tá? Qual a função dela aqui? Aí a gente diz, oferecer ao homem os recursos necessários ao progresso material e satisfazer, né, as necessidades dos habitantes aqui do nosso planeta. Quais são as necessidades dos nossos irmãos aqui no planeta? Não é uma moradia, não é alimento, não é um vestimento, não é isso? Essas não são as nossas necessidades primárias? Então, até certo ponto, é a necessidade nossa. Acima daquilo já começa a ser o quê? Supérfluo. Não é? Então, aí eu pergunto, se a riqueza ela serve para isso, ela está concentrada na mão de poucos, mas é muito na mão de poucos.
E esse muito conseguiria amenizar a situação de muitos. Nós temos países riquíssimos, que já não sabem mais com que gastar dinheiro e faz o quê? Vamos fazer guerra, que eu não tenho mais com que gastar dinheiro. Sendo que esse dinheiro que hoje é usado para armas, bombas, planejamento, estratégias, poderiam ser usados para combater a fome, combater doenças que em outros países já foram erradicadas há muito tempo. Nesses países subdesenvolvidos ainda existem, porque não tem vacina, não tem médicos. Então, olha só, é para isso que a riqueza serve. É para você tirar de um lado e colocar no outro. E com isso, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar exercitando o amor. Porque se você tem piedade, se você tem compaixão, você não consegue ver o outro passando fome, passando necessidade, e olhar para o outro lado e simplesmente gastar o seu dinheiro com armas, não é? Eu penso assim, se você tem compaixão, se você tem piedade, você não consegue. Entre eu vou gastar com isso ou isso, eu vou gastar com aquilo que vai ajudar. Ah, mas Roseli, tem tanta coisa envolvida. Não me interessa, não me interessa. Está fazendo muita gente chorar? A guerra faz muita gente chorar. Então não me interessa. Sendo que tem tanta gente chorando de fome. Sei lá. Esse é o meu pensamento. O que vocês acham? Vocês não acham que essa é a função da riqueza na Terra? E aqui diz... Fala, a riqueza ela deveria ser usada com a erradicação da pobreza. Isso. Aí você começaria a trazer todos, uniformizar. Aí, o dinheiro tem que estar na mão de alguns, para quê? Para que ele gere empregos, para que ele possa, né, atender a todos em volta. Porque foi feita uma pesquisa que se você dividisse a riqueza que está concentrada em poucas pessoas, poucas instituições, poucos países, né? Está ali concentrada. Se você fosse dividir para todo mundo, não ia dar nada para ninguém. Mas ela bem gerenciada, ela vai proporcionar empregos, ela vai proporcionar desenvolvimento. Então, é isso, gente. Não é dividir. Vamos então dividir a riqueza agora, cada um vai ganhar R$1. Não vai adiantar nada, né? Cada um ganhar R$1. Mas se eu posso proporcionar meios daquilo gerar emprego, daquele valor que eu vou estar disponibilizando, gerar saúde, gerar progresso, saneamento básico, para que aquelas pessoas tenham ânimo, porque a pessoa que não tem saneamento básico, que não tem um banho, que não tem uma água potável, ela não tem ânimo, gente. Aí fala assim, a pessoa tem que saber, tem que trabalhar. Como que você sabe, vai querer ter ânimo de trabalhar? Vai fazer qualquer coisa. Nem fazer uma faxina você sabe que nem água na tua casa você tem. Então, como que você vai fazer esse trabalho? Então, é isso, sabe? A riqueza é para isso. E continuando aqui, momento desabafo, né? Foi um momento de desabafo agora. Porque o evangelho é para isso, é para a gente começar a pensar, a raciocinar, gente. Então, como você falou, muitas vezes, né, o governo não faz o que ele tinha que fazer, setores não fazem, mas nós, cada um, como espíritas, nós podemos fazer um pouquinho. Eu não vou resolver a fome. Eu acho. Aí vamos tirar o espírita, porque parece que é só os espíritas. Não, nós como espíritos... Cristãos. Nós seguimos o ensinamento de Cristo. Eu não posso matar a fome do mundo, mas se eu puder matar de uma pessoa naquele dia... Exato. Agora, você imagina se isso todo mundo fizer. Mas as pessoas falam, isso não é a minha obrigação, isso é a obrigação do governo. Então, nós não podemos nos dizer cristãos. Que a partir do momento que a gente se diz cristão, né? E nem é pedido muito, não é pedido que você pegue toda a sua comida e leve, mas que você colabore
com uma cesta básica, que você colabore com alguma coisa. Por isso que a gente diz, existem ateus que são muito mais cristãos do que aquele que se diz cristão, tá? Então, fica aí, fica a dica. Continuando aqui. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se ela provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Ah, tá. Então, é porque nós somos ainda inferiores, né? Mas nós estamos aqui para quê? Para evoluir. A gente vai deixar para quando essa evolução? Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual e material, né? O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Ele deve cultivar, limpar, preparar a terra para que ela receba no futuro toda a população que sua extensão comporta. E a gente vê o contrário, né? O homem cada vez mais desmatando, poluindo o ar, acabando com os rios, né? Acabando com tudo. As próximas gerações que se virem, né? Eu vou aproveitar agora. Eu tenho que ficar rico agora. Então, para alimentar a população que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que busque alimento fora do seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Aí não haveriam muros, né? Fronteiras. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Olha aí o dinheiro, né? Fazendo aviões mais possantes, navios maiores que possam levar uma quantidade maior de alimentos. E para a execução de grandes trabalhos, o homem teve que procurar material até nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência utilizada na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, então, é o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela não haveriam grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. E com razão que ela é considerada um fator de progresso. Então, ela não é nenhum pecado, ela não é castigo, ela é fator de progresso, ela é que ajuda o homem progredir, não é? Por essa lógica, né, se a gente fosse interpretar literalmente, seria preciso acabar com a riqueza, se ela é uma, né, causa todos os males. E a gente precisaria até parar o quê? O trabalho, condenar o trabalho, porque o trabalho pode gerar a riqueza. Aí, você condenando o trabalho, o que acontece? As necessidades não são supridas. Se você condena o trabalho, eu vou estudar para quê? Eu não vou mais estudar. Então, o progresso intelectual também fica parado. Se eu não tenho progresso intelectual, eu não preciso aprender nada, eu acabo também não tendo progresso moral, gente. Então, tudo que é criado por Deus é necessário, né?
Tudo tem a sua necessidade, a sua finalidade. Agora, quem vai fazer com que isso seja usado para A ou B somos nós, não é Deus. Deus não coloca nada para o nosso mal. Né, a riqueza, né, nasce dessa necessidade. E aí a gente pode dizer que ela gera um ciclo, né? A necessidade vai impulsionar o trabalho. O trabalho gera, por tabela, a riqueza. A busca por soluções vai desenvolver a ciência, né? Vai fazer com que a gente estude. A ciência desenvolve a inteligência. E a inteligência desenvolvida, né? Nós vamos poder resolver essas questões materiais que a gente tem aqui nesse mundo material. São duas asas para o nosso crescimento, né? É a asa da inteligência, né? E do amor, a moral. Então, você, com essas duas, uma só você não consegue voar. Você tem que ter as duas, né? A inteligência e a moral. Aí, pronto. Sabedoria com moral, tá perfeito. Rumo à evolução. E desenvolvendo, né, essas questões todas, eu acho que ia preparar o homem para compreender até as verdades morais mais elevadas. Sim, porque o que acontece, Marcelo? Se você entender realmente qual a finalidade da reencarnação, as leis divinas, né? Se você entende isso realmente, você passa a ver tudo de uma forma diferente. Você começa a fazer o quê? O desapego das coisas materiais, porque você quer um crescimento, né, espiritual. E isso muitas vezes vai contra aquilo que você acredita, né? O valor do poder, o valor da riqueza, o valor da sua posição. E aí você fala assim, o que é melhor eu não saber, eu não conhecer, porque se eu conhecer eu vou ter que mudar. E eu não quero mudar agora. Esse que é o problema. Bom, vamos ver o que André Luiz fala para a gente. Pode falar, fala. Uma coisa interessante, né? A riqueza é um instrumento de progresso, né? Ela é um meio necessário para a evolução, mas não deve ser a nossa finalidade de vida. Falou tudo. Não é a nossa finalidade de vida. Se ela vier para você nessa experiência hoje, né, que você tem encarnada, aproveite essa experiência, mas não faça disso uma meta para você. Não, eu tenho que ter a riqueza, eu tenho que ter o poder. Não faça isso. Não tente alcançá-la a qualquer custo, porque se eu tiver, porque muitas vezes a gente fala assim, né? Vamos dar aquele exemplo: se eu ganhar na lota, eu vou ajudar as pessoas, né? Se você tiver, você não vai fazer. A primeira coisa que você vai fazer quando ganhar na lota é sumir. É sumir, porque você não vai querer ajudar ninguém. Ah, não, Geli, imagina, eu vou. Tá bom. A gente vai contar nas mãos aqui, nos dedos da mão, quantas pessoas você realmente vai ajudar. Você vai ajudar o filho, os seus pais, seus irmãos, pronto. Tá bom. O restante que vai trabalhar. É isso, gente. André Luiz diz para a gente aqui, referente a esse item 7, que ninguém está impedido de possuir algo. É aquilo que nós falamos, né? A gente não está impedido. A gente não está impedido de possuir poder, mas o poder sem amor, ele é orgulho. A gente não está impedido de ter autoridade, não, mas a autoridade sem amor é tirania. Prestígio? Mas o prestígio sem amor, ele é vaidade. Eu quero influência. A influência sem amor é interesse. Cultura. Horas, cultura. Cultura sem amor é arrogância, gente. Eu quero força. Força sem amor é destruição. Defesa. Eu acho que é um bom, né? Querer ter defesa. Mas defesa sem amor é vingança. Eu quero ter direito, mas direito sem amor é injustiça.
E o mesmo acontece com o dinheiro, gente. Ninguém está impedido de ter a riqueza, mas a riqueza sem amor, ela é avareza. Nossa, ser avarento, ninguém merece, né? Ninguém merece. Aquela pessoa que fala assim, não vou tomar um cafezinho na rua porque eu tenho café em casa, né? Mais ou menos assim. Isso é avareza. Avareza, eu estou falando num grau baixinho, tá? Mas tem avareza que a pessoa fica até sem cuidar da própria saúde porque não quer gastar dinheiro com remédio. E é isso. Ficamos aqui com mais um Evangelho no Lar para nossa reflexão. Cada vez que a gente faz o Evangelho, a gente tem que refletir depois naquilo que foi lido, né? E não só refletir, mas olhar para dentro e ver aonde esses ensinamentos eu vou aplicar na minha vida. Então, né? Vamos ver aí, vamos começar a aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. É cada dia um pouquinho. Já está Então, na hora. tá na hora, né? Tá na hora. Vamos Enquanto dar nós ainda estamos aqui, enquanto que a gente estamos possa fazer aqui, isso enquanto a gente ainda está aqui. porque é aqui que a gente adquire, né? Vamos dizer, esse passaporte para a evolução, tá? Lá no plano espiritual a gente aprende muita coisa, mas é aqui que a gente tem que colocar em prática, tá? Então vamos dando like, vamos se inscrever no canal, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também fazer essa reflexão, tenha esse conhecimento, porque às vezes sem o conhecimento a gente nem sabe, né? Como que eu devo agir, mas com conhecimento fica tudo mais fácil, tá bom? Então compartilhe, dê o like, se inscreva no canal, tá bom? Marcelo, temos aí o nosso espaço Sana, né? A Sana é a Sociedade Assistencial Ninho de Amor. Eu vou colocar aqui para vocês o endereço da Sana. A caixa postal eu preciso tirar, porque não tem mais a caixa postal, tá bom? Mas nós temos aqui o e-mail da Sana e o site da Sana. Se você quiser entrar lá, você vai encontrar estudo, você vai encontrar mensagens e você pode mandar um e-mail para a Sana, tá Sana certo? precisa fazer um WhatsApp agora para ela. WhatsApp, atender por WhatsApp agora? É, por que Seria uma não? boa. Podemos pensar nisso, vamos confabular sobre isso. Bom, a carta da Sana, deixa eu tirar aqui, vou ocultar, pronto, vamos lá. Eu falo carta, gente, mas ultimamente é e-mail, né? Ninguém mais escreve carta. É, que triste, né? A gente não escreve mais carta. Então, vamos lá. O e-mail da Sana hoje é um e-mail que vai fazer a gente também parar, refletir bastante, né? A gente recebeu este e-mail que não é só de uma jovem, é de muita gente que vive calada, com medo de perder o que mais ama, ou seja, a própria família. E ela não está falando, né, essa pessoa, essa jovem, ela não está falando de rebeldia, nem de escolha impensada. Ela está falando de algo que ela demorou para entender, tentou negar, mas que faz parte de quem ela é. E você pode estar aí também passando por isso, né? E vamos ver aqui qual é esse dilema, essa perturbação, e qual é o conselho, vamos dizer assim, sabe aquele conselho de irmão? É isso que a Sana, né, proporciona a todos aqueles que entram em contato com a Sana. Então vamos lá. Queridos irmãos, escrevo porque o meu coração está confuso e machucado, e eu não sei muito bem como lidar com tudo isso sozinha. Sou uma jovem que há algum tempo vem descobrindo seus próprios sentimentos. Demorei para entender, tive medo, tentei negar, mas no fundo eu percebi, eu sou homossexual. Não foi uma escolha, foi algo que simplesmente reconheci em mim. O mais difícil
Não foi aceitar isso dentro de mim, mas contar aos meus pais. Quando eles souberam, a reação foi muito dura. Disseram que não aceitavam, que isso era errado e chegaram a ameaçar me colocar para fora de casa. Desde então, eu vivo com medo, medo de perder a minha família, medo de não ter para onde ir, medo de não ser mais amada por aqueles que sempre foram tudo para mim. Eu os amo muito e eu não quero me afastar deles. Eu não quero também desrespeitá-los. Eu só queria ser compreendida, ou pelo menos não ser rejeitada. Eu fico me perguntando: eu estou errada? Será que eu estou decepcionando a Deus e aos meus pais? Como é que eu posso agir sem perder a mim mesma e, ao mesmo tempo, não perder a minha família? Triste. Gente. Fala, Celo. Situação triste. E assim, a gente vê muitas pessoas passando por esse dilema. Por mais que a gente diga que hoje em dia está mais tranquilo, né? As pessoas estão aceitando mais, mas na realidade não é bem assim, não, gente. A realidade não é bem assim. Nós vimos aí esse e-mail, né? Esse desabafo. Então vamos ver qual é a resposta da Sana? Recebemos sua carta com carinho, querida irmã, com carinho e respeito, acolhendo as tuas dores, os teus medos e tuas dúvidas. Antes de qualquer orientação, queremos te dizer: você não está sozinha. À luz da doutrina espírita, sabemos que somos todos espíritos imortais, criados por Deus para evoluir, aprender e amar. Cada existência corporal é uma oportunidade de crescimento e cada experiência vivida tem um propósito dentro das leis divinas. A tua vivência afetiva não te diminui, não te torna menos digna e nem te afasta do amor de Deus. Antes de qualquer condição humana, és um espírito em aprendizado, como todos. Não cabe ao Espiritismo condenar ou excluir, mas esclarecer e amparar. Sabemos que a incompreensão dos teus pais te fere profundamente. No entanto, é importante lembrar que eles também são espíritos em evolução, muitas vezes presos a conceitos, medos, valores que ainda não conseguiram transformar. Isso não justifica a dor que está vivendo, mas nos convida à compreensão. O teu primeiro compromisso é contigo mesma. Manter a sua dignidade, o seu equilíbrio e a sua paz interior. Então, não te revoltes, não te culpes e não te negues, mas também busca agir com respeito, serenidade e prudência. Sempre que possível, procura o diálogo calmo. O tempo, aliado ao amor e à paciência, é muitas vezes instrumento de transformação dos corações. Se o ambiente se torna difícil, busca apoio em pessoas de confiança, amigos, outros familiares, ou até instituições que possam te acolher, como as casas espíritas, né? E outras. Cuidar de ti também é um dever espiritual, viu? E lembra-te, Deus não erra. Se você está vivendo essa experiência, ela faz parte do teu caminho evolutivo, trazendo aprendizados que talvez ainda não possas compreender por completo. Agora, quanto aos teus pais, ora por eles, não como quem acusa, mas como quem deseja que também encontrem luz e entendimento. Muitas vezes, o amor deles, ele existe sim, apenas está encoberto pelo medo. O verdadeiro amor, ele não exclui. O verdadeiro amor educa, acolhe e liberta. Então, segue com fé, com dignidade, segue com amor. E, acima de tudo, não duvides, hein? És filha de Deus, merecedora de respeito, cuidado e felicidade.
Estamos contigo em pensamento e oração. Fraternalmente, Sana. Ou irmãos da oficina, né? Marcelo, que situação, né? Como é que a gente comenta isso? Porque para a gente, para mim, para o Marcelo e para algumas pessoas, é uma coisa tão natural, né? Como diz, nós somos espíritos. Hoje estou vivenciando num corpo feminino, amanhã no masculino, mas a princípio eu sou um espírito, eu não tenho sexo, né? E amar é independente do sexo, né? A gente ama espíritos, a gente ama pessoas. Então, para a gente isso é tão natural que fica até difícil de comentar. Fala, Acho que a Marcelo. orientação afetiva, né? Ela não define o valor espiritual de ninguém. Senão se você fosse colocar isso, né? Em outras provas você já pode ter passado por isso. Em outras provas pode ser a sua vez de passar por isso. Então a gente sempre tem que pensar isso. E à luz da doutrina, não é tratado como pecado, né? Acho que o importante é o respeito, amor e a responsabilidade afetiva. O espiritismo, ele analisa o quê? As condutas, não as pessoas. Exatamente. Aí, né, existem algumas pessoas que fazem algumas observações falando: ah, mas está na Bíblia que isso é errado. Ah, foi uma escolha da pessoa. Primeiro, que a Bíblia, gente, ela é interpretada por homens que estão assim cheios de defeitos, por homens cheios de preconceitos, e a interpretação ela muda com o tempo. O próprio Jesus nunca falou em excluir ninguém, muito pelo contrário, ele só queria aproximar. Quando as pessoas falam, mas isso é uma escolha, como que é uma escolha? Ninguém escolheria sofrer rejeição, principalmente dentro de casa. Não dá para você falar assim, ah, eu vou querer ser xingado, eu vou querer ser rejeitado pelos meus pais, então eu vou seguir esse caminho. Não, isso não é uma escolha, né? Isso é algo que você já vem assim, né? E isso também não é contra a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei de amor e caridade. Agora, o que foge disso, né? É falta de acolhimento, falta de sentimento. Ah, mas os pais têm direito de não aceitar, Roseli. Tudo bem, eles têm direito de sentir dificuldade, porque, né, a gente vem com preconceito, a gente vem com ideias, né, com certos receios do que as pessoas vão falar. Eu até entendo, né? Você pode ter dificuldade para entender aquilo, de aceitar, mas o amor, gente, de um pai por um filho não combina com ameaça e nem abandono. Chegar e falar: se você continuar fazendo isso, você está fora de casa. Ou eu vou te dar uma surra e você vai virar homem ou vai virar mulher. Sabe? Amor não combina com isso. Se você ama seu filho realmente, você tem que ter o quê? Acolhimento. Por mais que seja difícil, você tenha dificuldade para entender. E a gente sabe, como a Sana falou, o tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. Se você está passando por isso, né, com um filho, e você está com dificuldade de entendimento, dá um tempo, não exclui, não deixa de falar com seu filho, mas pede para ele: filho, eu preciso de um tempo para assimilar isso, para eu poder entender o que está acontecendo. E quantas vezes eu já vi relatos de mães, de filhos, né, que falam assim: minha mãe no início ficou assim em choque. Hoje, ela é a maior fã do meu marido.
ou da minha esposa, a pessoa fala. Ela gosta mais dele do que de mim, né? Porque ela viu que existe amor, que existe respeito, que você está feliz. Assim como se você fosse hétero, você estaria com uma pessoa, estivesse amando, estivesse feliz, ela ficaria feliz, porque esse negócio de hétero, homo, para mim, é indiferente. O que importa é ser feliz. Celo. Não, verdade, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um responde pelas suas atitudes. A gente entende que muitas vezes os pais, né, agem com base no medo, falta de compreensão, na crença, né? Muitas crenças são contra, nos julgamentos, né? Mas a jovem, ela não deve se anular, né? Eu acho que o importante, quando os pais veem, né, que ela está agindo com respeito, equilíbrio, prudência, eu acho que até os pais começam a ter uma outra visão. É o tempo, né? Aí tem que entrar o tempo mesmo, mas existem muitos jovens que não aguentam esperar esse tempo e acabam realmente saindo de casa, porque ficar ali naquele ambiente onde estão te acusando, estão te apontando, estão te rejeitando, né? Fica bem complicado, fica bem difícil e acaba saindo. E o que a gente vê, porque o jovem ele se descobre, né, como ela, às vezes muito cedo. E aí, com 13, 12 anos, ele não aguenta e ele sai de casa. Como que um jovem de 13, 12 anos vai se virar na rua sem condição nenhuma, gente? Aí, o que acontece? Cai aonde? Na promiscuidade. Não por querer, por necessidade, muitas vezes. Porque você acabou parando de estudar, é o que acontece na maioria das vezes. A falta de emprego é muito grande, porque se percebe alguma coisa, as pessoas já, pelo preconceito, já não quer dar a chance. Então, o acolhimento tem que ser em casa. Em casa. Que amor é esse que coloca para fora para sofrimento? Não existe, isso não é amor, né? Ah, mas acontece que na hora eu estava tão nervosa. Não importa, gente, você é mãe, você é pai, você é um irmão, você tem que acolher. Eu não aceito, não quero saber, mas eu tenho que pelo menos acolher. Tudo bem, vamos dar esse, vamos falar assim, tudo bem, né? A pessoa não aceita, mas não coloca para fora, porque a situação vai ficar muito pior, não só para o seu filho, quanto para você também, de ver o seu filho sofrendo. Existem alguns pais que falam assim: ah, mas eu fico preocupado com o que ele vai sofrer, com o preconceito lá fora, por isso que eu quero que ele mude, como se isso fosse assim, eu mudo, pá, né? Ai, mudar. Tem gente que fala até na cura gay, né? Como se fosse possível isso. Não é assim. É a mesma coisa, vou mudar agora. Marcelo não vai ser mais Marcelo, vai ser Marcela. Eu quero que ele seja Marcela. Não dá, não dá. É dele, não dá para você querer uma mudança assim. Ah, mas é para não sofrer, Roseli, para não sofrer. E ele vai sofrer calado, se escondendo, se anulando, como essa menina, né? Se anulando para poder ficar em casa, porque ela não quer perder a família. Então ela vai se anulando e vai sofrendo e acabam muitas vezes com problemas sérios, né? De depressão, porque não podem ser o que elas são. Elas têm que se esconder na própria casa, dos próprios pais, da própria família, dos amigos. Acabam muitas vezes casando, construindo uma família de mentira, porque você não está feliz. Né? Como é difícil o preconceito, Celo? Como é difícil, né? Verdadeiro amor, né, à luz da doutrina espírita, não pode rejeitar. Somos todos espíritos em evolução.
Então, nós temos que ter o quê? Paciência, calma, nessa hora. Não tem como. Aí eu estava vendo aqui, né, que diz que algumas pílulas, vamos dizer assim, que Deus, né, como fala assim, mas Deus errou comigo. Deus não erra na criação. A gente é que erra no julgamento, né? E muitas vezes não é o amor que precisa corrigido. Duas pessoas do mesmo sexo têm amor. Esse amor não precisa ser corrigido, não. O que tem que ser corrigido é o preconceito, né? E dentro da família, não é para ser campo de batalha, é para ser abrigo. E a gente sabe que amar não é também concordar com tudo. Você vê seu filho fazendo coisa errada, você não vai concordar porque eu amo, eu não posso falar nada. Não, amar não é concordar com tudo, mas não é rejeitar, né, o outro por aquilo que ele é. E quem ama de verdade também não coloca condição para continuar amando, do tipo, ou você muda, ou eu não vou te amar mais. Não dá, né? E é isso, amor, né? O amor, se o amor afasta, tem alguma coisa errada nesse amor aí. Eu te amo, mas não dá para você ficar aqui mais, porque eu não aceito isso. Muitas vezes a gente ouve, né? Então, se esse amor que você sente pelo seu filho faz com que você o afaste, que você mande embora de casa, tem alguma coisa errada aí. Reveja este amor, porque não é o correto, né? Isso não é amor, não é um amor verdadeiro. Algum comentário, Celo? Não, perfeito. Não? Não. Eu acho que, né, hoje não deu para a gente ver o que vocês estão comentando, mas eu gostaria muito que vocês fizessem os comentários, deixassem comentários sobre o nosso encontro de hoje, apesar de não ser ao vivo, mas eu gosto muito de ler os comentários depois. Então, deixa o seu comentário aí sobre o Evangelho no Lar e sobre... eu coloquei aqui Evangelho no Lar e Miscelânea Espírita, né? Acabei trocando. E não é isso, não. Hoje nós tivemos, foi a Sana. Eu acabei trocando aqui na hora que eu... Vamos por aqui. Aqui, Evangelho no Lar, Espaço Sana. Na hora que eu coloquei o endereço da Sana, eu troquei. Então, gente, dê o seu like, né? Compartilhe, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu vou olhar os comentários depois, tá? Eu gosto muito de ver quando vocês comentam. E, Celo, hoje nós não temos aqui o pessoal ao vivo para fazer a ararinha, né? Para cada um. Mas eu vou pedir para você tirar uma ararinha para todos que estão ouvindo agora o programa, aqueles que vão ouvir depois. O que a ararinha vem falando hoje para a gente? Bom, a de hoje diz o seguinte: seja otimista, ponha em ação as suas forças vivas. As suas forças vivas são um gerador de felicidade. Então, vamos embora. Estamos juntos, vamos gerar aí energia boa para esse planeta, para que tudo se acalme, tudo se ajeite, porque para tudo tem jeito e para tudo existe Deus, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, um ótimo fim de semana. Semana que vem nós temos aí o Se Liga na História, na terça-feira, às 15 horas, com o livro Labirintos da... Não? Terça-feira. 15 horas, não. Não, às 20 horas. Estou confundindo com a oficina. Às 20 horas, tá? O Se Liga na História, às 20 horas, terça-feira, ao vivo, com o livro Labirintos da Culpa. Tá muito interessante. Está muito interessante que a gente debate a luz espírita, né? O que acontece com os personagens. A gente vai buscar subsídio no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nas obras de André Luiz.
É muito gostoso, porque a gente torce para um, aí depois a gente torce para outro. É que nem se fosse uma novela, né? Só que é uma leitura aqui com vocês, tá bom? E no sábado a gente tem um encontro às 15 horas, aí sim, às 15 horas, aqui com a Oficina Espírita da Família, tá ok? Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Celo? Ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.